A Revolução Francesa, ciclo revolucionário que aconteceu entre 1789 e 1799, foi responsável pelo fim dos privilégios da aristocracia e pelo término do antigo regime. Está no ar mais uma edição Rádio Maicon. A Revolução Francesa é o nome dado ao ciclo revolucionário que aconteceu na França entre 1789 e 1799, que marcou o fim do absolutismo nesse país. Esta revolução, além de seu caráter burguês, teve uma grande participação popular e atingiu um alto grau de radicalismo, uma vez que a situação do povo francês era precária em virtude da crise que o país enfrentava. A Revolução Francesa foi um marco na história da humanidade porque inaugurou um processo que levou à universalização dos direitos sociais e das liberdades individuais, a partir da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Essa revolução também abriu caminho para a consolidação de um sistema republicano pautado pela representatividade popular, hoje chamado de democracia representativa. A Revolução Francesa só foi possível graças à popularização dos ideais do iluminismo. A França que fez suas revoluções e a elas deu suas ideias a ponto de bandeiras tricolores em um tipo ou de outro terem se tornado o emblema de todas as nações emergentes. A França forneceu o vocabulário e os temas da política liberal e radical democrática para a maior parte do mundo. A França deu o primeiro grande exemplo, o conceito e o vocabulário do nacionalismo. A ideologia do mundo moderno atingiu as antigas civilizações que tinham até então resistido às ideias europeias, inicialmente através da influência francesa. Essa foi a obra da Revolução Francesa. Causas. A Revolução Francesa foi resultado da crise política, econômica e social que a França enfrentou no final do século XVIII. Essa crise marcou o fim da monarquia absolutista que existia na França há séculos e da antiga ordem de privilégio que constituía o antigo regime francês. Nessa época, a França era governada por Luís XVI. E a sociedade era dividida em classes sociais, conhecida como estados. Primeiro estado, clero. Segundo estado, nobreza. Terceiro estado, povo, definição genérica, que incorpora o restante da sociedade francesa. A sociedade francesa era muito bem definida, um grupo que possuía uma série de privilégios em detrimento do restante do país. É importante observar que o terceiro estado era uma classe extremamente heterogênea, formada por grupos distintos, como a burguesia e o campesinato. De toda forma, a sociedade francesa era marcada por uma desigualdade extrema, uma vez que a nobreza e clero gozavam de privilégios, como a isenção de determinados tributos e o direito de cobrar impostos por suas terras. Essa desigualdade social era a raiz da crise enfrentada pela França no século XVIII. A França, nesse período, começou a sofrer as consequências de seus atrasos econômicos em relação às mudanças que estavam acontecendo no mundo em decorrência do avanço do capitalismo. As tentativas de reforma que haviam sido cogitadas na segunda metade do século XVIII fracassaram, porque nobreza e clero impunham forte resistência a qualquer medida que resultasse na perda de seus privilégios. Além do atraso em relação ao avanço do capitalismo, principalmente em comparação com a Inglaterra, havia também os gastos elevados e desnecessários do governo francês nessa época. Um grande exemplo foi o envolvimento da França na Revolução Americana, o que causou um grande impacto na economia francesa. O resultado foi uma crise econômica duríssima que impactou diretamente as relações sociais, pois a nobreza intensificou a exploração sobre o povo, principalmente sobre o campesinato e a classe média francesa. Isso aconteceu em decorrência da ocupação de cargos governamentais pela nobreza. Até então, esses cargos eram destinados à classe média e do aumento dos impostos cobrados dos camponeses.
Este aumento de tributos foi extremamente pesado, pois grande parte dos camponeses não possuía terras. Assim, foram obrigados a ceder uma parcela cada vez maior de sua renda, que era utilizada basicamente para a própria subsistência. Dessa forma, a situação do campesinato nos 20 anos que antecederam a Revolução Francesa agravou-se consideravelmente. Segundo o historiador Hobbes Vaughan, o Estado francês gastava cerca de 20% a mais do que deveria, usava 50% do seu orçamento para pagar dívidas e a inflação crescia rapidamente. Tamanha crise econômica demandava reformas, mas, como mencionado, a nobreza e clero não estavam dispostos a abrir mão de seus privilégios. Em 1788, as colheitas na França haviam sido ruins, o que aumentou consideravelmente o custo de vida tanto no campo quanto nas cidades. Logo, em 1789, a França já se encontrava em estado avançado de convulsão social. O efeito disso foi que a crise instalada neste momento empurrou as pessoas para a rebelião e para o banditismo. Para contornar esse cenário, os Estados Gerais foram convocados. Os Estados Gerais eram uma espécie de assembleia que surgiu na França medieval e que era convocada em momentos de crise. A última convocação havia sido feita em 1614. O povo francês via nesta assembleia uma forma de obter soluções para a situação do país. Para entender esta esperança popular, é importante saber como os Estados Gerais funcionavam. Os Estados Gerais reuniam representantes dos 3 estados que formavam a sociedade francesa. As soluções debatidas nesse conselho eram determinadas a partir de votação que era realizada por estado, e não por indivíduo. Sendo assim, nobreza e clero sempre se uniam para derrotar o terceiro estado. O grande problema é que, naquele momento, os representantes do terceiro estado começaram a exigir que o voto fosse individual, o que possibilitaria que as propostas da burguesia, grupo que representava o povo no conselho, fossem aprovadas. A proposição do terceiro estado por voto individual foi rejeitada, o que motivou a criar uma Assembleia Nacional Constituinte. Todo este contexto fez com que o povo colocasse suas esperanças nos representantes do terceiro estado. Assim, o apoio popular foi a chave de sucesso nas ações da Assembleia Nacional Constituinte. A população, já insatisfeita, enfureceu-se quando o rei mostrou-se contrário à Constituição que estava sendo elaborada e ordenou o fechamento da Constituinte. Assim, em 14 de julho de 1789, a população parisiense, conhecida como Sans Collecteur, rebelou-se e atacou-se a Bastilha, prisão para onde eram enviados os opositores do absolutismo francês e símbolo do antigo regime. A queda da Bastilha, nome pelo qual ficou conhecida e tomada da prisão pela população parisiense, marcou o início da Revolução Francesa e espalhou o fervor revolucionário pelo país. Etapas da Revolução Francesa. A partir da queda de Bastilha, o processo revolucionário francês estendeu-se por 10 anos e só foi finalizado o golpe de 18 de Brumaire, organizado por Napoleão Bonaparte. Toda a extensão do processo revolucionário francês é organizada em 3 fases: Assembleia Nacional Constituinte e Assembleia Legislativa, de 1789 a 1792. Convenção, 1792 a 1795, e Diretório, de 1795 a 1799. Assembleia Constituinte e Assembleia Legislativa. Em 4 de agosto de 1789, os representantes da Assembleia Nacional Constituinte aboliram os privilégios feudais na França. Este é o período inicial da Revolução Francesa e corresponde aos anos em que os constituintes redigiram uma Constituição para a França e ao período da Assembleia Legislativa, como mencionado. A queda da Bastilha fez com que se espalhasse o processo revolucionário por todo o país.
Os camponeses, temerosos de que a aristocracia reagisse e deixasse-os sem alimentos, partiram para o ataque. Essa investida, conhecida como o Grande Medo, aconteceu entre julho e agosto de 1789 e foi marcada por ataques e saqueamentos contra propriedades de aristocratas e muitas vezes pelo assassinato dos donos destes locais. Os camponeses lutavam pelo fim de alguns impostos e exigiam que fosse garantido a eles um maior acesso aos alimentos. A fome era um problema grave entre o campesinato. Com a radicalização do povo neste contexto, uma série de mudanças aconteceu na França. Os privilégios feudais foram abolidos no começo de agosto e no fim desse mês foi anunciada a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, talvez o documento mais importante de toda a Revolução Francesa. Esse documento determinava, teoricamente, que todos os homens eram iguais perante a lei. A radicalização popular fez com que a classe média e a burguesia francesa assumissem uma posição conservadora como uma forma de frear o ímpeto do povo. Já a nobreza e o clero iniciaram uma fuga em massa da França, mudando-se para países como Áustria e Prússia. Além disso, começaram uma conspiração contra-revolucionária que tinha como objetivo reverter as mudanças que estavam em curso. O próprio rei Luís XVI, tentou fugir da França em 1791, mas foi reconhecido quando se aproximava da fronteira com a Bélgica. Depois de recapturado, foi reconduzido ao Palácio de Tuileries, localizado em Paris. Esse era o local onde o rei morava desde 1789, quando revolucionários obrigaram-no a abandonar Versalhes. Neste período, os revolucionários também atacaram o privilégio do clero por meio da aprovação da Constituição Civil do Clero, em 1790. Esta medida tentou subjugar a Igreja Francesa e a autoridade do Estado e contribuiu largamente para que o clero francês aderisse ao esforço contra-revolucionário. As tentativas de barrar a radicalização da Revolução tornaram-se claras quando foi promulgada a nova Constituição Francesa em 1791. Ela transformou a França em uma monarquia constitucional e frustrou aqueles que esperavam que a França seria uma república com ampla democracia. Com isso, a Assembleia Nacional Constituinte transformou-se em Assembleia Legislativa. E acaba de acabar a primeira parte da Revolução Francesa. Se você gostou, se inscreva no nosso canal de publicação de episódios, deixe o seu like, compartilhe para todos os seus amigos e tchau!